Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula sobre neuroética. Bem, a neuroética é um subdomínio da ética aplicada bastante recente. Se até o final do século XX existiam alguns estudos na neurologia, nas neurociências, sobre alguns fenômenos morais, é somente no século XXI que a neuroética se torna uma subdisciplina de alguma forma autônoma. E embora ela mantenha uma clara relação com a bioética, muitos neurocientistas e muitos neuroeticistas pensam que ela é um campo independente da própria bioética. Então, para começar a entender algumas questões da neuroética, é importante salientar que desde 2002, a partir de um artigo de uma neurocientista, de uma neuroeticista chamada Roskis, a palavrinha neuroética inclui tanto os estudos que são científicos sobre a moralidade, em especial neurocientíficos, sobre a ética, quanto as questões morais, as questões éticas desse afazer científico. E muitos pensam que há uma conexão interna entre fazer neurociência da moral e estabelecer as condições éticas desse fazer científico. Bem, então, para começar, é importante esclarecer que, no primeiro sentido, nós estamos falando principalmente de estudos empíricos que os neurocientistas ou as neurocientistas fazem sobre, por exemplo, o que se passa no nosso cérebro quando nós decidimos agir moralmente ou simplesmente quando nós emitimos um juízo moral. Então nós temos aí uma neuroimagem e é principalmente a partir dessas neuroimagens, como essa que vocês estão vendo, que neurocientistas procuram compreender fenômenos morais. Então, por exemplo, nessa neuroimagem, nós podemos ver na parte mais frontal o neocórtex. No meio do nosso cérebro, podemos ver o sistema límbico, principalmente a amígdala. Então, enquanto a parte do neocórtex é responsável pela linguagem, pelo raciocínio abstrato, etc., o sistema límbico é responsável pelas nossas emoções, medo, tristeza, raiva, etc. Então, quando, por exemplo, se fazem os primeiros estudos neurocientíficos sobre a moralidade, e aqui eu gostaria, por exemplo, de destacar os primeiros artigos de 2001, 2002, de George Moll, que é um brasileiro, tanto quanto Joshua Green. O que se estuda é o que nós podemos observar através dessas imagens quando participantes de pesquisa enunciam ou um juízo empírico ou um juízo moral. Então, por exemplo, uma das conclusões que se chegou a nesses primeiros estudos foi que todo e qualquer juízo moral, ele sempre mostra alguma atividade no sistema límbico, na amígdala. Então, disso se concluiu que juízos morais envolvem necessariamente as emoções. Enquanto que, por exemplo, um juízo empírico, um juízo científico pode ser puramente descritivo, envolve apenas a parte frontal do nosso cérebro. Então, esse tipo de estudo, ele claramente é um estudo científico. E ele levanta uma série de questões morais, de questões éticas. E é exatamente essa segunda parte, nesse segundo sentido, então, da palavrinha neuroética, que nós vamos tratar aqui de alguns problemas que têm surgido nos últimos 20 anos relacionados aos estudos científicos. Bem, para que não fique assim muito solto e muito vago, eu vou utilizar algumas questões que foram levantadas por ocasião da participação que eu tive em 2016 de um encontro onde nós formamos um consórcio global chamado O3,
né, que é um consórcio que procura estudar questões de neuroética. Fazem parte dele uma série de pesquisadores, ele é coordenado por uma neurocientista da Universidade de Oxford e inclui vários filósofos que são neurocientistas, como Julian Savulescu, Walter Sinnott-Strong e outros. O que interessa nesse projeto, né, é estudar principalmente as questões da ética da neurociência. Ao menos eu participo exatamente nesse subdomínio, digamos, da neuroética. Nós fizemos algumas atividades, além desse encontro, fizemos uma solicitação de financiamento, né, para um projeto BRAIN, que é um projeto do governo norte-americano de mapear o cérebro humano, né, localizar cada neurônio e as suas funções. Há alguns pesquisadores jovens, pós-doutorandos, atuando na Universidade de Oxford, relacionado a esses temas. Mas, infelizmente, com o Brexit e principalmente com a pandemia, esse consórcio não tem andado muito. E esperamos que ele seja, então, renovado por mais 5 anos, porque essas questões, como veremos agora, são extremamente importantes. Então, basicamente, há 3 grupos de questões que dizem respeito a problemas de ética do afazer científico. Então, eu vou apresentá-las agora, esse primeiro conjunto de questões. Uma delas é a possibilidade de ler a mente humana. Então, o uso de imagens ou de instrumentos tecnológicos para ler a mente humana, e isso significa detectar a atividade cerebral, está bastante sofisticado. Então, por exemplo, já é possível hoje colocar eletrodos, né, no capacete de um participante de pesquisa, conectado com um computador, e um neurocientista no outro lado consegue detectar e identificar uma série de atividades neurais. Por exemplo, se dá 10 cartas com cores diferentes, cada vez que o participante observa uma cor de uma carta, o neurocientista no outro lado sabe identificar se é verde, se é vermelho e amarelo, etc. Isso hoje está num grau tão sofisticado que o neurocientista consegue acertar 100% das cores que o participante observa. Há também já a possibilidade de identificar certas palavras. Então, a linguagem mesmo ela é identificável, incluindo aí conceitos abstractos. Não tanto, digamos, com uma percentagem de 100% de acerto, né? Mas com o desenvolvimento e a sofisticação desses instrumentos tecnológicos, daqui a pouco se poderá, né, eventualmente ler de fato a mente humana, né? E aqui, claro, sem uma discussão mais aprofundada de filosofia da mente, se a mente e cérebro são idênticos, se a mente é redutível ou não ao cérebro, se ela é ontologicamente distinta ou se ela é simplesmente superveniente. O fato é que, aplicando um tipo de naturalismo metodológico, os neurocientistas conseguem, de fato, ler o que se passa na mente. Bem, claro, uma primeira questão ética aí é a questão da privacidade mental, né? Quer dizer, se nós tivermos um dia esses instrumentos, né, instalados em lugares públicos, eventualmente eles terão capacidade de ler o que nós estamos pensando, né? Agora, há também outros tipos de uso que têm, por exemplo, uma significância bioética interessante, né? Então, por exemplo, no caso de questões de final de vida, né, a pessoa se encontra comatosa e aí nós podemos fazer um estudo de imagem para detectar o grau de consciência ou a ausência de consciência, né, dessas pessoas para decidirmos, por exemplo, continuar um certo tratamento ou deixar essa pessoa morrer. É claro que as neuroimagens, elas por si só não decidem essas questões éticas, essas questões bioéticas. Mas, de alguma forma, elas fornecem, né,
um material para que essas decisões éticas possam ser tomadas. Um outro uso possível, então, das neuroimagens, né, é a possibilidade de detectar mentiras. Né? É um uso jurídico importante que as pessoas pensam que o desenvolvimento tecnológico permitirá, então, um certo tipo de aplicação no âmbito do direito. E também imputar ou não certas ações a determinados agentes. Então, claro, esse uso que eu vou mencionar agora é um pouco mais polêmico, delicado, né? Mas muitas imagens, por exemplo, mostram certos problemas de desenvolvimento neural, né? Que identificam, por exemplo, certos comportamentos de psicopatia, por exemplo. Isso possibilitaria, na hora de se decidir diminuir a pena e libertar um criminoso ou não, fazendo uma neuroimagem, ter uma certa probabilidade de saber se ele será reincidente ou não nos seus crimes. Tá? Então tem com isso a possibilidade de uma certa previsão de comportamento também. Um outro tema ético, né, desse primeiro conjunto de questões é a possibilidade da interface entre mente e máquina. Né? Então, como nós sabemos, desde a Copa, né, de 2014, o Nicoleles, né, um neurocientista brasileiro com renome internacional, exibiu um exoesqueleto no qual, a partir de pura atividade mental, era possível controlar uma máquina. Bem, isso tem se tornado cada vez mais sofisticado, mais acurado, né? E para usos, por exemplo, para pessoas que têm algum tipo de deficiência física, etc., é um uso legal, eticamente sustentável e que possibilita, enfim, que a pessoa se locomova. Né? Então, é um uso que tem uma implicação interessante. Entretanto, há outros possíveis usos ou abusos, por exemplo, certos abusos militares, onde as pessoas poderiam pôr certos dispositivos, certas bombas, por exemplo, em determinados lugares e acioná-las à distância simplesmente com o controle da mente de certos artefatos. Né? Bem, essas questões, então, elas são um tipo de exemplificação, né, de temas de ética que dizem respeito, então, ao uso de imagens, né, por neurocientistas ou o desenvolvimento de novas tecnologias, neurotecnologias, que têm certas implicações, enfim, que cabe à neuroética discutir. Há também um segundo grupo de questões, né, que diz respeito à possibilidade não apenas de entender o comportamento humano, mas de predizer e até de controlar a mente das pessoas, dos indivíduos. Né? Então, por exemplo, na interface entre neurociência e psiquiatria, né, há um desenvolvimento crescente, por exemplo, né, de tratamentos que são obtidos a partir de estudos do efeito de determinadas drogas no nosso cérebro. Né? Então, por exemplo, né, os melhoradores cognitivos, eles foram desenvolvidos para pessoas que têm certas desordens mentais, por exemplo, déficit de atenção, né, ou hiperatividade. Mas eles também foram posteriormente usados como potencializadores, né, da inteligência e com isso eles possibilitam uma certa alteração na personalidade das pessoas. Então, por exemplo, todos nós sabemos, né, do efeito por relato, né, de pessoas que tomam, por exemplo, Prozac e que depois de 2, 3 anos tentam parar de tomar e dizem que não se sentem mais a mesma pessoa. Então isso levanta uma série de questões filosóficas, né, interessantíssimas sobre a identidade pessoal. Quem é realmente aquela pessoa? Né? É alguém, digamos, que pode ser identificada com uma certa personalidade durante, né, esse período
em que está tomando um certo melhorador, ou é aquela pessoa que de fato existia antes e que volta a existir na medida em que para. E claro, temos também o problema, né, de que muitos melhoradores cognitivos eles causam dependência, assim como outros fármacos, né, usados no domínio da psiquiatria. Bem, finalmente, num terceiro grupo de questões, né, que dizem respeito ao uso da neurociência para a investigação do que se passa no nosso cérebro quando nós raciocinamos moralmente, ou de algumas de suas aplicações tecnológicas, diz respeito ao uso crescente de aplicativos ou de sistemas em geral que visam incrementar o bem-estar do ser humano, né? Mas que também estão agora, a partir da telemedicina, né, sendo usados para tratamento e inclusive no domínio da psiquiatria, o que levanta uma série de problemas bastante delicados. Por quê? Porque não há nada aparentemente errado no uso de aplicativos, né, para incrementar o bem-estar, se eles são aplicativos, digamos, que nos auxiliam a fazer atividades físicas ou melhoram a nossa alimentação, né, e assim por diante. Ou lembram, por exemplo, a hora de tomar o remédio, né? Agora, se esses aplicativos eles têm alguma função também de prognóstico, diagnóstico e prognóstico de certas condições de desordens mentais, isso é muito delicado, porque problemas de ansiedade ou depressão são associados, em geral, também, muitas vezes, né, a tentativas de suicídio, e se o indivíduo, sem o devido acompanhamento médico, né, busca, através do aplicativo, a identificação dos sintomas que tem e um certo tipo de curso de tratamento, ele pode realmente, digamos, fazer um certo abuso, né, desse aplicativo. Então é importante aqui lembrar, né, que o desenvolvimento da neurociência ele tem auxiliado muito a psiquiatria nos últimos anos, e essas questões eu gostaria de desenvolver numa nova videoaula. Né? Tanto, por exemplo, a possibilidade de tratamento, né, do uso de fármacos para tratamento de desordens mentais, de déficit de atenção ou hiperatividade, que depois se tornam melhoradores cognitivos, quanto a questão do uso e abuso de certos fármacos no domínio da psiquiatria. Então, como a interface entre neurociência e psiquiatria é algo importante, e cada vez mais as pessoas têm se mostrado ansiosas, né, dada a sociedade que a gente vive, eu gostaria de fazer uma videoaula especial sobre esse tema. Então eu convido vocês a participarem, assistirem a próxima videoaula, que será exatamente sobre as interfaces entre neurociência e psiquiatria, em especial desordens mentais. Até lá!